Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal de José, hoje para mais um encontro super especial em função dos acontecimentos extraordinários que estão se dando aqui no nosso país e que confirmam muitas análises, muitas previsões que eu tenho feito aqui com vocês ao longo desses 3 anos e meio aqui no nosso Portal de José. Hoje nós tivemos um desenlace final, que foi o reaparecimento do atual presidente da República, daqui um pouquinho ex-presidente, numa live onde ele expôs ali uma série de falas, né? Ele disse uma série de coisas e que absolutamente estava sendo aguardada, né? Uma fala dele, pelos seus seguidores, que estão ali de plantão na frente dos quartéis esperando ali um comando, e a atenção dessas pessoas foi muito grande. Eu dei uma passeada por vários canais que estavam transmitindo essa live do Bolsonaro e vi também todos os comentários que estavam sendo pautados ali, postados ali, né? Então deu para ver o ânimo das pessoas e confirma aquilo que eu disse para vocês. Bolsonaro vai ter que ter uma preocupação adicional com o nível de decepção que ele causou nessas criaturas. Porque existe um fenômeno, né? Quanto maior é a sua expectativa, quanto maior a esperança que você nutre em cima de alguma coisa que é absolutamente ilusória, quando a verdade aparece, a decepção é aterradora. Então essas pessoas estão muito decepcionadas, muitas com muita raiva, e o Bolsonaro vai ter que ter preocupação, porque foram muitas, né? Então você peneira essa gente toda, sempre tem um grupo ali que fica com um nível de desatino muito maior. Pois bem, mas o que é que aconteceu? Qual é a leitura que a gente pode fazer? Como é que estão reagindo formadores de opinião do bolsonarismo nesse momento? E o que a gente pode aguardar? Teremos a posse do presidente Lula? Como é que a gente tem que enxergar o comportamento dessa gente em função do novo governo? E o que a gente pode traçar aqui de linhas gerais, né, para os próximos tempos aqui do nosso país? Pois bem, eu vou analisar com vocês esses acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a conhecer aqui o nosso espaço, conhecer os nossos outros vídeos também. Acompanhe vídeos mais antigos, para você ver a nossa linha aqui de interpretação da realidade. Todos os dias nós fazemos isso aqui no nosso portal, analisamos a realidade política, a realidade econômica, enfim. Você que é muito bem-vindo. Se gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha, mande seus comentários para cá e, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5h30 da tarde, antes de entrarmos no ar aqui no nosso portal. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você impulsionar o nosso portal, assim como também você em outros canais, quando faz isso, você ajuda todos nós aqui que fizemos essa contenção à insanidade a crescermos, a chegarmos a mais pessoas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu fiz um encontro com vocês antes da live do Bolsonaro. Eu não sabia que ele ia aparecer. O que nós sabíamos é que ele estava muito desaparecido, 60 dias, e que estava ali organizando a sua fuga. É assim que a gente tem que tratar a coisa. E depois de vários indícios, hoje a gente teve no Diário Oficial da União uma confirmação sui generis, que usou aqui uma expressão que já funcionaria como uma pá de cal na cabeça, nas pretensões das pessoas mais fundamentalistas, as mais radicalizadas, que estavam querendo uma ruptura institucional aqui no Brasil, para entronar Bolsonaro como imperador perpétuo da nação. Então o despacho foi o seguinte: ele diz respeito à viagem de Bolsonaro. Despacho de 29 de dezembro de 2022. Foi assinado pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aí ele escreve, né? No uso da competência que lhe foi delegada pela portaria tal, resolve autorizar o afastamento do país dos servidores nomeados para compor o apoio a ex-presidente da República. Pois bem, e aí lá para frente diz: para realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Achei muito inusitado um documento oficial sacramentar a figura do Bolsonaro como futuro ex-presidente. Bom, esse documento aí, ele coloca uma série de servidores públicos, né, à disposição do Bolsonaro para ficar do dia 1º de janeiro até o dia 30 de janeiro à sua disposição nos Estados Unidos. Moral da história, ele vai sair do Brasil no dia 31. Ele não vai ver a posse do presidente Lula, portanto não vai passar a faixa, mas isso é uma situação absolutamente sem a menor importância, é prejuízo para ele, né? E, enfim, está indo embora do nosso país, nós não sabemos se ele voltará.
diante das situações que vão recair sobre a sua cabeça, fica dificílimo a gente saber. Como eu disse para vocês, ele foi para o lixo da história. E está indo muito mal. Porque além dele ter esvaziado o seu capital político com essa decepção toda que ele está causando nas pessoas mais próximas, ele agora vai ter uma realidade que os bolsonaristas não queriam aceitar e prever e imaginar de modo algum. Alexandre de Moraes, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Tribunal Superior do Supremo Tribunal Federal, estará no poder. Estará com a máquina da justiça nas mãos. Estará agora com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que foi juiz federal, governador do estado do Maranhão, uma pessoa que tem conhecimento. A Polícia Federal estará também com uma outra orientação, os outros órgãos de segurança e de inteligência, os ministérios públicos nos estados, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, isso tudo será modificado. E Bolsonaro terá o que nas mãos? Nenhum apoio de grupo econômico, nenhum apoio midiático, nenhum apoio institucional, nenhum apoio internacional, nada. Então ele terá que responder por todos os crimes que ele cometeu enquanto esteve à frente do nosso país, que nós não esqueceremos. Mas não será só Bolsonaro. Muitos cúmplices serão também responsabilizados. E a gente não pode deixar isso passar barato, não, porque essas pessoas fizeram atentado contra a nossa república, contra a nossa democracia, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental. Eles foram cúmplices de um genocídio que aconteceu aqui no nosso país. Sem falar em outros crimes correlatos também que eles praticaram, sempre com uma perspectiva de ganharem grana às custas de tantos incautos que agora vão se voltar contra eles. Hoje de manhã cedo, portanto, eu conversei com vocês sobre vários aspectos e algumas pessoas desse mundo bolsonarista, eu poderia aqui elencar centenas, talvez. Muitos ainda colocando situações que mostravam que, na cabeça deles, que o Bolsonaro poderia dar um soco na mesa, virar a mesa e decretar aqui uma ruptura institucional com o artigo 142. Um desses é esse canal aqui, que tem mais de 1 milhão de inscritos, né? O doutor Sandro, ele gosta de se intitular doutor, cientista, enfim, jurista e que tais. E coloca o título embaixo: Bolsonaro pediu suspensão da posse de Lula. Resposta do general ao Bolsonaro. Aí coloca um monte de diplominha ali no fundo para dar credibilidade, né? Eu sempre critico muito esse tipo de coisa, né? Enfim, e depois a gente viu a live do Bolsonaro, a coisa mais patética do mundo. E aí, o que nós vimos na live de Bolsonaro não foi alguém com a mínima semelhança com aquele sujeito falastrão, falando palavrão, dando uma forma à sua fala muito imperativa, não, totalmente mansinho, falando que tem que negociar, tudo tem que ser na base do diálogo, ele não mandou ninguém para frente de quartel, ele não tem nada a ver com isso, são manifestações espontâneas, e fez uma série de mal-agouros ao governo Lula, que ele está deixando agora um buraco gigantesco no orçamento, porque ter superávit não pagando nada é molezinha, né? Dizendo assim, traçando um cenário catastrófico, né? E enaltecendo uma série de medidas que o governo dele teria tomado. Enfim, não convenceu ninguém. Ao longo da live do Bolsonaro, a gente viu, eu vi em vários canais, fiquei zapeando ali, a gente via a seguinte situação. Quando ele entra no ar, as pessoas, presidente, todo mundo feliz, né? Artigo 142, agora, artigo 142, Forças Armadas, e na medida que ele foi falando, as pessoas foram murchando. Isso foi dando espaço a algumas orações, força presidente, não sei o quê, e aí depois a gente começa a ver a ira. As pessoas revoltadas, covarde, falastrão, mentiroso, enganador, frouxo, e por aí foi. Então, a ira foi muito grande dessas pessoas. Então, alguns nas redes que nutriram as esperanças dessas pessoas vão ter que prestar contas também, né? Aqui nas últimas semanas eu recebi muitos vídeos de canais de pessoas que ainda estavam iludindo os seus seguidores, que estavam buscando ali tábuas de salvação no meio dessa insanidade insana, vamos dizer assim, né?
querendo manter a sua insanidade acesa. Um deles foi esse pastor Sandro Rocha, que se intitula como pastor, que botou roupa camuflada no fundo, e hoje ele entregou os pontos, né? Como é que o senhor vai ficar agora, senhor pastor? O senhor que ficou fazendo tanta galhofa, né? Minhas abelhinhas, as minhas ovelhinhas, Papai Noel está arrastando um trenó cheio de armas, né? Os meus generais, Deus proteja os generais, né? Nós vamos ter surpresas, muita gente vai vai sair correndo do Brasil, né? Pois bem, a gente vê esse tipo de fala, desse tipo de ser. Vamos lá. Que tudo que tinha que ser feito já está feito. Já está feito. Entendeu? Já está feito. Então não fique achando que o nosso presidente é um covarde, que o nosso presidente deixou a gente para trás. Não, isso é mentira. Mentira, irmão. Já está consumado. Amém? Já está consumado. E aí, meu amigo, não vai lá para frente de quartel, não? Não vai lá dar um apoio lá, galera, que você incentivou para ficar lá. Está consumado o quê? E agora, né? Muitos outros canais, né, lamentando, enfim, a vida para essas pessoas será muito complicada daqui para frente, porque os que o seguiam também vão se sentir lesados, né, porque foram induzidos a uma série de crenças desses falsos analistas políticos. E aí é bom que eles também se preparem para algumas sanções também, porque tudo aquilo ficou represado ao tempo que Bolsonaro ainda estava fazendo pressão para que essas pessoas não fossem responsabilizadas. Agora acabou o muro de contenção. Agora as pessoas vão ter que ser responsabilizadas por aquilo de mal que fizeram ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental, e a partir daí o Brasil vai passar por um processo de desintoxicação. E aí a gente vai ter que ter um governo aqui que ajude muito a gente recuperar pessoas, né, que foram engabeladas por esse tipo de estelionato que a gente teve aqui no Brasil e que, enfim, também a gente não pode tratá-las como elas estavam querendo tratar a gente. A gente não pode querer algo absolutamente absurdo só porque eles queriam as coisas absurdas contra a gente. Não, o momento agora é da gente assentar a bola e de responsabilizar os mais radicais, os mais criminosos, os mais vigaristas. Inclusive as redes sociais, as plataformas, também tem que começar a colocar um pente fino em cima dessa situação e nós todos vamos ter agora instrumentos jurídicos que a gente não está batendo para coibir essas práticas, para denunciar os criminosos, as pessoas que estejam atentando contra a nossa democracia, contra a República Brasileira, praticando crimes de falsidades, de mentiras que levam as pessoas a erro, porque isso tudo está previsto no Código Penal. Então essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas. E os que fugiram antes e que estão fora do Brasil, agora o inquérito da fake news, do que está lá no Supremo Tribunal Federal, ele vai andar, a fila vai andar. Aqueles que já estavam responsabilizados vão continuar cada vez mais encalacrados, não vai ter anistia para ninguém. E pelo que eu vi da fala de Flávio Dino, essas pessoas agora enfrentarão a mão dura da lei, a mão dura da democracia. Se a pessoa não está habituada em escutar a voz divergente e em conviver em sociedade, essa pessoa ou ela deve ir para um alto de uma montanha com cabritos e cabras, né? Ou simplesmente se sujeitar à ideia que o direito da gente termina quando começa o direito do outro. A liberdade que nós temos numa sociedade democrática não significa a liberdade extremada, individual, da nossa vontade contra a vontade da coletividade. Muitas dessas pessoas vão ter que tomar esse choque de realidade. E a gente vai ter que discutir muito aqui no Brasil as promiscuidades todas, como eu já apontei aqui para vocês várias vezes, porque onde estão também esses falsos pastores vigaristas nesse momento? E agora, que eles disseram o tempo todo que o Messias era escolhido por Deus e que ele não iria perder e que o Brasil não ia cair nas mãos do PT, não ia cair nas mãos dos comunistas, enfim, o que elas têm para dizer agora? Como é que elas vão tratar esse comportamento do Bolsonaro? Como eu disse para vocês aqui anteriormente, todas elas vão classificar o Bolsonaro como alguém que fugiu da linha, se conflitou com Deus, vão satanizar o Bolsonaro e vão aprofundar
o seu enterro nessa montanha do lixo da história para onde ele está sendo arremessado agora. Então, hoje nós vamos ter mais desdobramentos, eu estou fazendo aqui esse papo extra com vocês, mas 17h30 eu voltarei aqui para a gente finalizar e apanhar mais aqui algumas informações nesse cenário, porque a gente tem posse no novo presidente, né? E agora nós já temos um futuro ex-presidente publicado no Diário Oficial. Gente, eu fico por aqui, muito obrigado por vocês terem feito a companhia durante tanto tempo. A gente vai acompanhar aqui a posse do presidente Lula fazendo uma live aqui no nosso portal. Então, fique ligado, até o nosso próximo encontro. Tchau!